Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos em mente o Super Bowl foi uma tanga, o novo Bing e o Bard da Google e, por último, como é Dia dos Namorados, namorar como um negócio. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Faltava o Uhu do Miguel. Muito bem, olá a todos, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast de marketing onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. No podcast, já sabem, temos todas as semanas 3 temas, temos também as rapidinhas, ou seja, as notícias mais relevantes da semana, mas em formato rápido, e por último a ferramenta da semana, ou ainda, ou talvez, o jogo estatística da semana, onde eu, o Ricardo, olá, o Diogo, alô, e o Fred, olá. E também o Miguel. Olá. Ficaste atrapalhado. Competimos entre nós neste estoque de estatística para vos dar a conhecer um dado interessante e também para fingirmos que sabemos alguma coisa. Já sabem que tudo isto que nós falamos no nosso podcast está disponível em marketingporidiotas.pt, onde tem lá todos os links, notícias e temas. E agora temos também disponível, já sabem, o nosso canal de YouTube, que podem aceder, neste caso, através de youtube.marketingporidiotas.pt. Sem mais demoras, e antes de avançarmos para os nossos temas, basta referenciar mais uma vez, só um momento, se precisa aqui de algum cheirinho, vamos aqui pôr um suave, só um suavezinho. Meu Deus, nem sai, agora já saiu, sai de baixo fininho. Muito bem, o nosso novo patrocinador, já sabem, o servidoresverdes.pt, que está em beta ainda está em beta. Ainda é o bebê, mas já se podem inscrever no website servidoresverdes.pt. E sabiam, ai meu Deus, todas as semanas já percebi, temos aqui, obrigado, sabiam, por acaso eu não sabia, sabiam que até 50% do tráfego da internet pode ser gerado por bots e que isso pode consumir energia no vosso servidor? Vocês sabiam? Eu já tinha uma ideia. Eu não sabia. A servidorverdes.pt ajuda-vos a passarem para um servidor com energia 100% renovável certificada e, se o vosso website for em WordPress, já sabem, servidorverdes.pt, que é a quinta vez que eu digo, ainda oferece uma otimização do vosso site para que carregue mais rápido e consuma, lá está, menos energia. Para saberem mais, basta entrar onde? Como ainda não tinha dito, servidorverdes.pt e deixem lá o vosso contacto. Se forem bot, não deixem contacto. Sim, acho que é fixe também a perceberem que a otimização do site, da rapidez do site, é customizada, ou seja, não é um plugin e está feito, não é isso, é customizado a cada site. Portanto, de WordPress. Amigos, dá trabalho. Uma otimização à la carte. Isto não é cá ao menu, quero um Big Mac, não, isto é mesmo, olha, queria um bifezinho meio termo. E feita por humanos. Isso, é feita por humanos? Ok. É feita por humanos. Por enquanto é feita por humanos. Não vamos agora validar que será sempre assim. Muito bem, Miguel, vais falar de um tema que acabou de acontecer, que é o Super Bowl. É verdade. Eu estava sem grandes ideias para o tema de hoje. E cometi o maior erro de sempre. E continuo sem ideias. E cometi o maior erro de sempre, que foi perguntar ao Diogo se ele sabia de alguma coisa de interessante. E o Diogo virou-se, fala sobre o Super Bowl. E eu confesso que eu nunca percebi muito bem o interesse do Super Bowl. Mas pronto, este ano decidi dar uma oportunidade e eu acabei de ver há pouco, de rajada, todos os anúncios deste ano da Super Bowl que podem encontrar Vi todos, que podem encontrar no site que partilhei aqui na notícia. Agora que terminei de apanhar com esta grande onda da Nazaré de anúncios publicitários, teoricamente os melhores do mundo, eu tenho algumas questões que são pertinentes. Isto é mesmo o melhor que se produziu este ano? É uma das perguntas que eu faço. A outra é, quanto é que pagaram mesmo para produzir estes anúncios? Quanto é que pagaram para os meter no ar, não é? E andam a brincar com isto. Eu não consigo perceber muito bem qual é que é o interesse de falarmos do Super Bowl. É porque as marcas investem milhões na produção e no espaço publicitário, é porque são os melhores anúncios do mundo, são brutalmente inovadores. Eu, depois de apagar com este intervalo publicitário, eu comecei a achar que é mais interessante ver os anúncios que se fazem cá em Portugal durante a experiência do que estes anúncios da Super Bowl. Outra coisa que eu não percebo, eu nunca vi o Super Bowl, mas estes anúncios passam supostamente durante o intervalo
em que eles fazem o espetáculo, não é? Ou seja, quem está em casa não vê o espetáculo, vê os anúncios. Ou não? Não. O espetáculo é transmitido. Os anúncios dão no decorrer do jogo. No decorrer, exato. Ao longo, ou seja, ao longo, meio. Não, exato. Não é não tipo sei futebol. quando o jogo... Sim, não é tipo Não futebol, é como o futebol aqui, cá em casa. Exatamente, Sim. não é? Que para a meio e há anúncios. Não é isso. É anúncios ao longo do tempo, ao longo do jogo. Vocês já uma vez viram o Super Bowl? Já viram o Super Bowl em direto? Eu já vi um jogo, uma final de Super Bowl. E achas um bom espetáculo? Eu não sei, eu nunca vi. Eu não percebia na altura muito do jogo. Para quem gosta do jogo, pode ser emocionante ou não. Mas pronto, tens gostado do jogo. Pode ser muito interessante, pode ser... Mas é um jogo que é interessante porque é aquela coisa quando a equipa pode mudar... Bem, não interessa, mas pode ser interessante para quem gosta. Mais simples. Ok. Do ponto de vista publicitário é sempre um anúncio... é sempre um tema muito badalado. Eu lembro que na agência de publicidade, quando trabalhava lá, falava-se imenso sobre o Super Bowl, etc. Eu este ano decidi ver os anúncios e achei os anúncios todos uma grande seca. Banais. Especialmente o da Bud Light. Eu só me apetecia gritar, juro, gritar para que parasse o anúncio, para que acabasse. Dá-nos um contexto, Miguel, se faz favor. Como é que era o anúncio da Bud Light? Era o tipo e a namorada a olharem para a televisão e a fazerem uma dançazinha assim, devagarinho. Era muito mal. Aquilo era horrível. Eu não vou estar aqui a falar sobre todos os anúncios, vou falar sobre um ao outro. Por exemplo, o da Google apareceu a anunciar a funcionalidade do Pixel para remover aquelas partes das fotos que não gostamos. Como quando está lá um gordo a dançar na praia atrás e tiramos o gordo. Eu acho que teria sido muito mais isso se eles tivessem mostrado uma funcionalidade que apagava o logo do ChatGPT ou do OpenAI, assim das fotografias todas que o pessoal vai metendo aí na net. Olha, mas por acaso vi uma notícia há bocadinho que listava vários anúncios do Super Bowl. O da Google estava no top dos melhores. Não sei se gostaste. A música também ajudou imenso. Eu não vi, mas... Eu também não vi nenhum. A música acho que era... A música que estava no anúncio. Sim, a música que estava no anúncio era o Singing in the Rain, acho eu, se eu não estou em erro, era qualquer coisa assim. Era assim uma música icónica, pelo menos. É engraçado porque essa música acho que foi usada já também pela Apple num anúncio icónico. Sem Bem, não interessa. Mas não era bem como aqueles anúncios que nós vimos no passado, em que víamos coisas incríveis que tinham vindo dos anúncios do Super Bowl. Pelo menos eu não senti isso. Um que me pareceu muito agir e acho que foi um grande sucesso nos Estados Unidos foi o da Tubi, que é uma plataforma de streaming. O que é que eles fizeram? Fizeram tipo como se o jogo tivesse voltado e os apresentadores estivessem a falar e de repente estão a ver quando vocês se sentam no sofá e de repente carregam no botão e abre o Netflix e começa a escolher, a fazer a escolha de um filme. Sim. Tipo, então aquilo foi como se a pessoa se tivesse enganado em casa e alguém tivesse a mexer naquilo e tira o Super Bowl e começa à procura de um filme e aparece o Mr. and Mrs. Smith. Esse achei muito giro. Acho que lá nos Estados Unidos houve imensa gente que se sentiu, começou à procura logo do comando e tal, tipo, acho que foi assim uma coisa muito gira. E depois outros, eu não sei, não se percebeu muito bem, os coelhos. A Amazon teve 1 minuto e meio, que até me doeu, juro, para um final tipo muito previsível. Houve um anúncio do... Sim. Houve um anúncio do Ben Affleck com a Jennifer Lopez. Diz? Também viste os anúncios? Eu vi alguns anúncios, não vi todos, mas vi quase, acho que vi quase todos. Viste do Ben Affleck com a Jennifer Lopez? Vi, sim, senhor. O que é que achaste daquilo? Temos que explicar, porque as pessoas não têm contexto. Então, o da Ben Affleck estava a trabalhar aquilo, era o quê? Estava naquela coisa dos donuts. Dunkin' Donuts, exatamente. Yeah. Não é? E então está naquelas janelinhas do drive-thru, exatamente. E então aparece lá, vão aparecendo várias pessoas. Portanto, isto aconteceu, supostamente, não é? Portanto, há ali pessoas que realmente ficam surpreendidas que é o Ben Affleck. Há outras que não reconhecem que é o Ben Affleck. E pronto, e depois lá aparece a Jennifer Lopez também. Sim, mas estava tudo horrível. Via-se que tinha sido tudo planeado. Achei, muito mal. Eu achei muito mal. As minhas esperanças estavam para o anúncio que mostrava o Snoop Dogg, das Sketches. Mas até esse me deixou irritado. Mas pronto, eu não vou estar aqui a descrever toda a experiência horrível porque passei. E não te quero culpar a ti, Diogo, por me teres sujeitado a isto. Ter estado a apanhar para aí com 40 minutos de publicidade. Horrível. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é: isto dos anúncios do Super Bowl é uma daquelas coisas onde as marcas querem estar simplesmente porque fica bem estar aqui a um sinal de status?
ou haverá resultados por trás disto? E outra pergunta, talvez a mais importante, o humor nos anúncios, ou seja, tentarmos fazer anúncios engraçados, é perigoso? É porque eu, por exemplo, eu fiquei mesmo, não quer dizer que fiquei ofendido com os anúncios, mas a mim, aquele tipo de humor não pegou comigo e odiei a experiência. É perigoso utilizarmos humor nos anúncios e o mundo estará a ficar um bocadinho menos criativo. O que é que vocês acham? Muito bem. Diogo, não sei se queres começar, como foste tu que sugeriste o tema. Sounds fair. Parece-me que sim, sim. Epá, eu acho que a eficiência depende, não é? Portanto, se estar lá é uma coisa só de prestígio, não é. Não é só uma questão de prestígio, porque aquilo é o anúncio mais caro do mundo, ok? Tem que ser bem planeado. E não é só uma questão de estar lá porque sim. Diz. E não achas que é um bocadinho por isso que eles querem estar lá, porque as pessoas sabem que aquilo é dos anúncios mais caros e dá prestígio a uma marca estar ali? Epá, gastar milhões, é que depois aquilo, e algo engraçado, é que o custo por anúncio, não é? Por inserção de anúncio, tem vindo a aumentar, não é? Cada vez mais. Não é que a viewership, portanto, que sejam mais pessoas a ver, não é? Tenha vindo a aumentar, porque desde 2017 não aumenta, nunca passou o recorde de 2017, mas saíram agora os números, estava a ver, são 113 milhões de pessoas a ver aquilo em simultâneo, ok? Portanto, o jogo em si, o que é incrível, não é? Não há nenhum show no mundo... Pessoas... Oi? Calma. Ias dizer algum uma coisa. Show no Eu já mundo? sabia que ias dizer uma barbaridade depois. Sabes quantas pessoas veem a final a final da Champions? Do Campeonato do Mundo? Quantas pessoas viram? Do Campeonato do Mundo. Sim. É um bom ponto. Aqui, pá, São eu 10 fiz vezes isso, mais. eu estava a dizer isso. Não sei. Isso é incrível. São bilhões. Boa! Ganhou! Eu digo isso porque estava a ver aqui aqui a minha referência. Estava aqui a ver a minha referência, eu procurei mesmo por shows em si, se calhar pode ser mais americano, não sei por aí. Não sei se é por aí, mas... Sim, Final... eu pelo menos procurei e não havia eu também mais. achava que não, mas depois vi um americano a dizer... vi um americano a dizer, isto nem sequer é o show mais visto do mundo. É o show mais visto do mundo. E depois engraçado. O show, foi o que ele disse. Mas supostamente está na ordem dos bilhões. Portanto, final mundial. Isso é muita gente. Mundial, a final do Mundial. Mas, enfim, isto para dizer o quê? Que é muita gente, não é? E a eficiência depende, não é? Pá, se vocês recordarem, o anúncio daquele QR Code foi o ano passado, não é? Que de repente passou a ser um QR Code no ecrã das pessoas, não é? De um lado para o outro, tal como se fosse aqueles antigos DVDs que quando o DVD estava ligado e não tinha lá nada dentro, ficava um DVD a andar de um lado para o outro. Portanto, esse QR Code mandou os servidores abaixo, não é? De tantos acessos que esse site teve. Claro, mas isso foi claramente muito criativo, ou seja, foi uma ideia altamente inovadora. Mas é um risco. Na altura até falámos disso. Sim, mas isto tu pensares, mesmo a Booking, por exemplo, foi aquela, é engraçado porque falámos isto da última vez, não é? A Booking foi dos anúncios que teve pior cotação, aliás, segundo a CNN, mas é isso que eles tentam fazer, não é? Eles tentam fazer com que o anúncio seja o mais impactante possível, daí termos os melhores atores, não é? Nós estamos aqui a falar anúncios que tiveram o Ben Affleck, tivemos o John Travolta, tivemos os rapazes do Scrubs, sei lá, tivemos tantos atores, os melhores atores do mundo, tivemos como é que se chama? Não é o é o Kanye West, acho eu. O anúncio do Kanye West, por acaso, estava porreiro. Era do Squarespace, em que ele diz: um site que faz sites, atingimos a singularidade. Epá, e depois vê-se... Epá, está giro. Mas esse não é um... Não gostaste nenhum, mas não, esse é outro. Esse também acho que havia de outro ator, esse também da Squarespace, não sei se era mas por exemplo, ou seja, dos melhores atores que vocês possam imaginar, as coisas mais caras do mundo, o que eles tentam fazer é exatamente isso, e por isso é que eu acho que muitas vezes recorre a esta questão que o Miguel estava a falar, que é do humor, não é? Porque o humor muitas vezes pode ser aquilo que mais
appease to the audience, como é que se diz, que mais a audiência mais responde, não é? Ou que mais a audiência aprecia no anúncio, não é? E que fica, Mas- e que possa ficar mais memorável. E não achas que é perigoso quando não resulta? É o que nós podemos gostar muito, mas quando não resulta, odiamos muito, ou não? Epá, não sei, eu acho que mesmo a tentativa, porque eu acho que também já há uma expectativa aqui, não é? Eu acho que já há toda uma questão de vermos, visualizarmos o anúncio, não é? Há pessoas que só visualizam os anúncios, que não veem o jogo. Eu sou o caso, não é? E se calhar tu também agora, porque, por exemplo, nós... Somos todos, não é? Não é? Na verdade, acho que ninguém aqui viu o jogo, portanto, e pelos anúncios, não é? Portanto, há aqui uma cultura do anúncio também que está criada. Eu não sei se é visto como mau, é apreciado, não é? Pela indústria e por nós, não é? E pelo público, mas acho que se é mau, epá, acho que não. Acho que não. Deixa-me só recordar um que também foi, não é de uns Doritos, mas é uma espécie de Doritos de pipocas, ou lá o que era, que eu já não me recordo do nome, que era com os tipos do Breaking Bad. Breaking Bad. Com, Eu não vi o anúncio, exatamente mas com o estou curioso Jesse. a ver. Do Jesse e já não me recordo o nome do outro, que fazia então a metafetamina, ou lá o que era, mas sim, esse anúncio também foi incrível, porque mesmo eles dizem mesmo para não consumir o produto. Eu fiquei sem Diogo. Foi mesmo. Foi incrível. Foi Então, mesmo. Mas Fred, força, dá o teu take enquanto o Diogo foi respirar Não, eu ia comentar. sobre os anúncios da Super Bowl e esta envolvência toda. Eu não À vi volta dos os preços. anúncios do Super Bowl, mas por acaso agora o Diogo falou de os atores que fazem Breaking Bad, mas o principal, que também já vou ver o nome, há uma série que eu adoro, está na HBO, que é Your Honor. Recomendo vivamente. Cada episódio é um dilema moral. É giro. Pronto. Sobre este tema. Olha, só por curiosidade, enquanto vocês estavam a falar, fui só pesquisar. Eu não me lembro quais foram os números que o Diogo trouxe, mas a Super Bowl estava a ver o final do Campeonato de Futebol Americano nos Estados Unidos em 2020 atraiu 102 milhões de espectadores. Por exemplo, a Eurovisão teve 200 milhões. A final da Liga dos Campeões, 380. A Copa do Mundo da FIFA teve 1.1000 milhões de pessoas. E agora Eu estava a dizer que é 10 vezes mais. Espera, vocês não estão preparados para este espera. último. Há um top acima deste? Vocês não estão então, preparados. Miss Então vá. Universo. Não pode. Não pode. É impossível, Epa. esquece. Esse site é fake. Impossível. Não, Tem mas não acima da ultrapassa- final não da- ultrapassa da- a final da FIFA. É que deixei para o final só para criar aqui um suspense. Tu sabes muito. Olha, entretanto, só para dizer o seguinte. Não, mas- Eu Pois ia é, só isso que eu dizer tenho que ter. uma coisa que era em relação à pergunta do Miguel. Eu não vi os anúncios, mas pronto, conheço o modelo. Estou curioso para ver alguns, não tive ainda foi essa disponibilidade, mas eu acho que a indústria publicitária realmente tem aqui vários desafios em relação à sobrecarga de informações a que o público está exposto e isso, claro que vai dificultar a criação de anúncios que se destaquem e que possam captar a atenção do público. Em relação ao humor, eu não domino essa área, gosto muito, é curioso que, por exemplo, eu ouço todos os sábados o Governo Sobra e é muito comum o Ricardo Araújo Pereira no final recomendar um livro relacionado com um tema do humor. No último episódio foi um caso desses, que é o mesmo o autor que fez uma série que eu também vi uma parte dela, que é Good Place, também é gira, assim bem disposta, são dilemas morais mas relacionados com a morte, mas é bem disposta, é assim divertida, não sei se já viram. Mas isto para dizer o seguinte, portanto, sobre o humor, às vezes o humor negro pode não ser bem aceito, mas acho que o Super Bowl não toca nessas áreas, depois o Miguel me dirá. Mas em relação à indústria publicitária, eu queria só dizer o seguinte, eu acho que a tecnologia e as redes sociais em especial, e a propósito da criatividade, Miguel, eu acho que tem permitido novas formas de criatividade, novas formas de relacionamento com a audiência, e eu acho que isso acontece através de experiências que têm sido cada vez mais imersivas, mais interativas, e mais ainda porque o conteúdo é gerado pelos utilizadores. Claro que não são anúncios de televisão, e essa área não domino por completo. Claro. Mas acho que realmente há aqui desafios. Por outro lado, vejo mais oportunidades de inovação com a publicidade, só que também não sei até que ponto é que a Super Bowl restringe facilidades. Por exemplo, há bocadinho o Diogo estava a falar de preços. Em 1967, isto até foi um conteúdo que
foi muito publicado no Twitter. Partilhado no grupo, não foi? Nosso grupo, exatamente. Em 1967, cada 30 segundos valiam 42 mil milhões. 30 anos depois, 107 mil. Em 1990, 700 mil. Em 2010, 3 milhões. Em 2023, 7 milhões por 30 segundos. Portanto, começámos em 42 mil. Estamos em 2023 com 7 milhões por 30 segundos. Portanto, há uma coisa que ele deve render mesmo com aqueles 102 milhões de espectadores. 102 milhões, não. 113, sim. 102 Este ano 2020. foi 113. Foi 103. Este ano foi a estimativa 113 ou 115. Foi o número que o Diogo até tinha. Mas tinha só referenciado. 115 milhões de espectadores? Yeah. Só? Epá, não pensei que Não, Não, por acaso é só. mais que- Não, mais também digo que- só. A sério? Epá, não, mas é só, tipo, desculpa lá, isto aqui é visto a nível mundial, não podem ser só 113 milhões. Não é um bilhão? Não é. O número está certo, é 115 milhões e há essa referência. Mas Por isso é que peraí, as só- piadas que foram só feitas para este dizer ano. que a Miss Universo, estou aqui vendo na Google, dados fresquinhos. 500 milhões de espectadores. Segura. Epá, então se calhar mais vale ir América publicitar à Miss Universo, não é? Não sei. Não sei. Muito bem. Não sei se queres deixar... Diogo, não sei se ouvimos o teu comentário final. Não sei se queres deixar só algum ponto nó para fechar o tema do Super Bowl, mas acho que está bem fechado. Não, que sim. Sim, continua. Exatamente, está bem fechado. Está bem fechado e antes de passarmos ao próximo tema, só relembrar, não é relembrar, é anunciar a quem nos está a ouvir pela primeira vez que nós temos um grupo do WhatsApp onde vocês podem entrar e onde estamos lá nós, estão muitos dos nossos ouvintes e todas as semanas discutimos e partilhamos notícias do mundo do marketing, negócios e tecnologia. Temos também, todas as semanas, a seguir à publicação do podcast, a partilha de um conteúdo exclusivo. E esta semana, o conteúdo exclusivo é como remover bots das vossas contas de Analytics. Isto é um quê? Um documento? É um documento, sim. Uma apresentação do Step by Super step. Week. Muito bem. Uma apresentação step by step de como remover bots. Não creio que não seja com o uso de químicos, nem de outro tipo de anti-parasitários, mas eventualmente tem lá as instruções de como fazê-lo no vosso conta de Analytics 4. Também. Também. Sim. Não só, mas também. Muito bem. Diogo, esta semana o teu tema é... Tive que ficar acima. Vais falar do tema quente. Sim. Eu acho que, como até o Miguel, se vocês quiserem fazer aquilo que o Miguel sugeriu no episódio passado, ou seja, cada vez que nós dissermos ChatGPT, bebem um shot, eu acho que podem preparar uma boa garrafa neste momento. O Miguel acabou de um shot de aguardente, assim, sem buscar os olhos. Exato. Ricardo, eu proponho que tu encontres aí um som que para cada vez que seja de ChatGPT saia um efeito sonoro. Bem, então, esta semana não é bem isso, mas bora lá. Esta semana o que eu vos queria trazer é então, após o lançamento do novo Bing e do Bard na semana passada, o Bard, que é também uma espécie de pesquisa à la ChatGPT, mas da Google, não é? Não sei se assim consigo dizer. E que segundo... Já não vais dizer mais. Assim é difícil. Vou. Então, estava a dizer que, portanto, tanto a Bing como a Google apresentaram as suas versões do ChatGPT ou da nova pesquisa à la ChatGPT, não é? Ora, mais 2 vezes, toma lá. E, segundo a Microsoft, eles preveem que isto seja a nova forma de pesquisar online, segundo o CEO da Microsoft. E então queria-vos trazer aqui estes dois novos motores de pesquisa, tanto daquele, ou não um novo motor de pesquisa, mas estes novos chats que apareceram, não é? E analisarmos e falarmos aqui um pouco sobre eles. E vamos começar então pelo Bing, que é aquele que, na verdade, já alguma pessoa entre nós, não sei se quer acusar, mas já tem acesso, por exemplo, neste momento ao novo Bing. Sou o único. Possivelmente.
A sério? Eu estou em lista de espera. Eu também. Eu nem instalei. Engraçado. Não me Que é o- enviaram. Que é o que aconteceu à maior parte dos utilizadores. Mas já estão a ser lançados, ok? Portanto, vários utilizadores já estão a receber o convite ou já estão a ser iniciados, então, na nova experiência do Bing, ok? Então, vamos falar aqui um pouco dos pontos deste novo Bing. Então, o novo Bing é, então, uma espécie de pesquisa em chat, não é? Portanto, a Microsoft transformou por completo o Bing, não é? Se nós formos então à página do Bing inicial, a versão americana já pede para o utilizador escrever até 1000 caracteres, ok? Portanto, é mesmo como se fosse uma questão, não é? Ao chat. Então, e o novo Bing, na verdade, a Microsoft decidiu, foi uma decisão consciente, continuar a chamar Bing, ao contrário da Google que chamou Bard, não é? E deu um novo nome, e se calhar uma nova ferramenta. Estão os dois a competir. Estão os dois a competir pela letra B. Só faltava a Google ter chamado Bong. Mas sim, pronto, isto foi na verdade foi uma espécie, eles decidiram mesmo fazer um facelift ao motor de pesquisa, também não tinham nada a perder, não é? Ao contrário da Google. Mas sim, portanto, isso foi uma decisão consciente. Segundo ponto, o sistema já está a ser trabalhado, segundo a Microsoft, há 3 anos. Ok? E isto é muito interessante, porquê? Porque pode ser um indicador, não é? Do quão trabalhoso vai ser para a Google criar agora, de repente, algo semelhante, se já não tiver trabalhado antes, não é? Que por acaso até teve a trabalhar antes sobre algo, mas não era isto, ok? Então foi adaptado e parece estar a ser adaptado para este novo Bard, mas dá uma ideia do tempo a que a Microsoft teve a trabalhar neste projeto. Isso é incrível, 3 anos é muito tempo. Mais, terceiro ponto, este novo Bing, na verdade, usa uma versão melhorada do GPT 3.5, ou seja, é melhor que o ChatGPT, mais um shot, e para lá de ser uma melhor versão, okay, na verdade utiliza também, esta versão utiliza também o índice da Google, da Google não, desculpem, o índice do Bing atualizado ao minuto, ok, para basear as suas pesquisas. Então, quando vocês pesquisam, ele vai literalmente primeiro ver o que há no índice do Google, outra vez, o índice do Bing, aliás, ok? E depois responde e dá referências por cada uma dessas respostas, qual é a fonte de cada uma dessas respostas e porque é que ele deu aquela resposta. Portanto, é muito, muito interessante. E isto, houve até testes na altura, e enquanto estava a ver o evento da Microsoft, ok? Já poderiam fazer pesquisas neste chat do Bing, não é? E o Bing obrigado, Ricardo, e o Bing já respondia, ok? Porque já tinha notícias sobre sobre esse evento, ok? Portanto, é mesmo ao minuto, é muito, muito rápido, ok? É muito interessante. Isto também é uma coisa muito interessante, que é, segundo o CEO da Microsoft, ele ficou ali, quando lhe foram perguntar se isto era uma versão, que era a versão do GPT-4, ele foi ali um bocado dodgy e quase não queria afirmar, mas queria deixar ali no ar que sim. Então parece que não é o GPT-4. Segundo ele, o que ele diz, este Next Generation Model, é a versão do GPT 3.5, ok? Mas melhorada. Okay? Portanto, é isso que eles tiveram a trabalhar. Mais, quarto ponto, o novo Bing tem também integração com a nova versão do Edge, que vai sair e que já está a sair para alguns utilizadores também, que permite analisar e sumarizar e pesquisar a página da web que vocês estiverem a visualizar também. Okay? Portanto, é muito, muito interessante. Mesmo um documento em PDF, o sistema automaticamente pode fazer um resumo desse documento, que é incrível. Mais, ponto 5, este sistema do chat do novo Bing já apresenta anúncios, ok? Que eu penso que é uma grande novidade para muitos marketers. Portanto, se vocês têm anúncios a correr no Bing, os vossos anúncios já podem ser apresentados dentro da ferramenta de chat, o que é inacreditável, não é? Portanto, ele começa desde o início, já começa com anúncios, o que é ótimo. E por último, em menos de 48 horas, a Microsoft conseguiu mais de 1 milhão de pessoas na sua waiting list. Okay? O que é impressionante, e nem se compara, por exemplo, ao Niva AI ou You.com, que também utilizam inteligência artificial na sua pesquisa, ou interesse em qualquer outra ferramenta de pesquisa, não é? E isto talvez venha possivelmente da associação que existe
com o chat GPT. Estava mais um shot. Gente, alguma questão até o momento? Ou impressiona-vos aqui alguma coisa? Eu estou bastante impressionado. Eu acho que isto realmente é um salto quântico. Relativamente. Eu depois no meu comentário digo aqui um bocadinho o que é que eu acho disto tudo, mas acho que não tinha ideia desta lista desta forma, ainda bem que a trouxeste, e acho que isto está mesmo muito interessante. Pá. Muito interessante. Sim. Mas há mais coisas. Eu vou falar ainda mais do Bing. Não sei. Diz? Ele roubou isto a alguém. Não foi ele que escreveu, mas é que o que trouxeste realmente está giro. Vi uma citação do Microsoft, do Style dela, que dizia que é para ir rápido e muito depressa. Portanto, eles, com 3 anos de trabalho atrás, é passar. Epá, é imenso. Então bora lá, vamos passar aqui ao Bard da Google, ok? Portanto, que é o nome que a Google deu a este novo sistema que apresentou em Paris na semana passada, e já tinha, na verdade, apresentado no início da semana, isto se calhar muito também para responder e dar a confiança aos investidores na Bolsa, porque as ações cresceram muito, e então parece que a Google está aqui a fazer um push neste sistema de AI, e isto é muito interessante, que é, segundo as informações que conseguimos obter até o momento, porque ao contrário do Bing, este sistema está completamente fechado e só testers é que têm acesso ao Bard, ok? Portanto, o público em geral não tem. E então, ao contrário do Bing, este Bard, ponto número 1, da Google não indica a fonte da sua informação. Ou seja, o sistema responde à la ChatGPT, mais um shot, mas não refere a fonte da informação, ou seja, de onde é que foi buscar essa informação, não refere o site, ok? E o Bing, sim, refere especificamente qual o site onde foi buscar a informação para responder à questão do utilizador. E possivelmente, ok, o que a Google vai fazer vai ser copiar o Bing. E sim, eu acabei de dizer esta frase, a Google vai copiar o Bing, gente. Epá, sim, a Google está numa posição de seguidor neste momento, já não é o líder. Não sabemos se a qualidade da pesquisa, se é melhor no Bing ou no Google. Eu já me esqueço do nome deles. Bard. No Bard, ok. Mas claramente agora, a nível de inovação tecnológica, o Bing está à frente, não é? Agora, pronto, é a Google adaptar-se. Diz-me uma coisa, no Bard, eu gostei imenso que eles no Bing, parece que a Microsoft voltou a ser outra vez um bocadinho mais fixe. Na frase que eles metem lá de... Não, mas é verdade. Na frase que eles metem lá de aviso, a dizer, epá, vejam lá que os resultados podem ser às vezes... Confirmem os resultados, ou o que é, não é? Isto foi no screenshot que alguém meteu. Não sei se foi o Ricardo... Que o Ricardo meteu no nosso grupo. Mas até aí parece que a Microsoft está numa posição muito... Epá, pessoal, está aqui isto é muito giro, mas... cuidado com os resultados e tal. Mas metem-se com uma certa humildade que até torna interessante. Pá, voltaram a parecer menos arrogantes e mais... Já podemos falar até... Isso é um dos pontos que eu trago aqui, acho eu, também. A frase que diz, já agora, Miguel, é vamos aprender juntos. O Bing conta com a tecnologia IA, pelo que é possível que existam erros e surpresas. Certifique-se que verifica os factos e partilhar feedback para que possamos aprender a melhorar. Exatamente. E a frase está tão bem construída que é uma frase que até está fixe, que é tipo, pá, podem vir coisas disparatadas... Não, sim, epá, não, mas se aparecer qualquer coisa disparatada ninguém vai gozar porque a frase estava lá. Epá, estava ali escrito, ouçam, estamos a aprender, não é? Toda a gente lê. Não mantiveram isto fechado até serem as asneiras como saiu na semana passada do Bard, não é? Mas desculpa, Diogo, continua. Eu se calhar até vou pegar nesse ponto, que é daquilo que nós podemos ver após a Google ter publicado uma demonstração que tinha então informação errada, ok, da primeira fotografia da Terra. Parece que há menos tolerância aos erros por parte da Google. Ou seja, parece que há ali um maior escrutínio por parte do público que não acontece tanto com a Microsoft, porque a Microsoft, neste aspecto, parece ser um underdog, não é? Parece que está ali numa posição que é o mais pequeno, não é? E de repente... não sei se também é pelo hábito de nós estarmos habituados a vermos as coisas corretas e rapidamente na Google, mas quando vemos esse erro, toda a gente saltou em cima da Google. Aliás, esse erro, supostamente, segundo alguns artigos da Reuters, foi responsável por uma descida no preço das ações da Google de
acho que foi um prejuízo de 100 milhões, algo assim. Portanto, foi uma coisa muito, muito grande. Porque foi um grande desacreditar neste novo sistema que poderá vir aí e onde é que a Google está, não é? Porque aparentemente ainda está longe do Bing. Outro ponto, parece que o Bard, na verdade, pode ser mais eficiente, ok? Em termos de capacidade, porque há uma adaptação de um sistema que eles já utilizavam, que era o Lambda, se eu não estou em erro, e isso pode ser uma grande vantagem, ou seja, pode haver, por exemplo, menos poluição associada e menos CPU necessário para uma massificação da ferramenta, ao contrário da Microsoft, que ao utilizar o OpenAI pode estar a sobrecarregar vários dos seus servidores, que pronto, tem os seus servidores Azure e tem tudo preparadinho segundo eles, mas pelo que parece é que este sistema tem a capacidade para este sistema conseguir dar uma resposta é elevada, portanto, em termos de CPU. Mas, por último, ao contrário do Bing, o Bard não depende de uma parceria como o OpenAI, não é? E isso pode ser um problema no futuro para o Bing, ok? Coisa que não acontece, por exemplo, com o Google, porque é um sistema interno, não é? Portanto, não há, no fundo, uma dependência de um fornecedor, não é? Se pensarmos assim a coisa. E é isso. Alguma surpresa até agora? Já não é bem um fornecedor, visto que foram comprados, não é? Eu acho que eles não foram comprados, foram investidos, não é o mesmo, não é? Eles querem manter a independência, supostamente, como uma organização sem fins lucrativos. Ok. Sim. Eles não foram comprados, foram investidos. Bem, e nisto, então, já temos manifestações de desagrado, não é? Mesmo depois da Getty Images já estar com um processo para todos estes geradores de imagem que utilizaram as suas imagens para se treinarem, não é? Isto porque as imagens apareciam lá com o Getty, com o selo da Getty na imagem gerada, não é? Agora, na verdade, também temos os grandes players e os grandes publishers a mostrarem a sua preocupação, não é? Portanto, vocês conhecem o Wirecutter, não é? Porque que é um sistema, é uma empresa agora da New York Times, não é? Que faz reviews sobre produtos e recebe mediante a comissão de afiliação, não é? Se o utilizador depois comprar. E a verdade é que se as pessoas continuarem a utilizar este método de pesquisa tipo à la ChatGPT, não é? A verdade é que eles podem ter menos cliques e menos utilizadores a irem para o site e, sendo assim, o seu sistema de afiliação vai todo com o gaiaio, não é? Isso é um problema. Por último, segundo o CEO da Microsoft, isto é uma preocupação clara para eles, ok? Que é um ecossistema que necessita de estar vivo para que as respostas do seu motor de pesquisa sejam também relevantes, não é? Porque se não há conteúdo, o sistema também não se consegue alimentar, não é? Principalmente quando olhamos para o Bing nesta nova versão, não é? O sistema necessita de informação fresquinha, não é? Necessita das novidades, necessita das notícias para conseguir dar uma boa resposta. E se não houver incentivo para a criação de conteúdo, isso é um problema, não é? Ou seja, de repente o OpenAI deixa de ter, ou o AI, não é? O sistema de inteligência artificial deixa de ter informação de onde se basear e isso é uma preocupação. Portanto, é claro que há uma preocupação neste aspecto, ok? Mas, contudo, parece que ainda não há uma solução clara do que é que poderá ser o futuro, ok? E é isto, gente. A minha questão para vocês é muito genérica, no sentido, o que é que vocês pensam disto? O que é que vocês acharam do Bard e do Bing? Contem-me coisas. Muito bem. Posso lançar o Fred? Vai. É sério? Ok, pode ser. Mas já nunca me lanças em primeiro. Tá bem, É sempre. Eu estava a refletir sobre isso. É sempre o primeiro, Miguel. Não, nunca mais fui. Não, é mentira. Isso é falso. O Diogo, quando colocou na pauta que ia falar deste tema, eu fiquei tão entusiasmado porque é um tema em que ele também. Parabéns, Diogo, porque está muito bem esmiuçado e os tópicos todos. Mas isto para dizer que eu acabei por escrever depois um artigo no meu blog que é como a inteligência artificial online pode mudar como pesquisamos. Que é, bom, quer dizer, acho que vou ter que ir buscar aqui este material que o Diogo me deu para complementar.
Eu acho que há aqui várias coisas importantes, quer dizer, vou começar pelas que eu não concordo, ou pelo menos acho estranhas. Que as plataformas de inteligência artificial, em particular a machine learning, não precisam de informação fresquinha. O melhor exemplo que nós temos disso é exatamente o OpenAI, em que está a buscar informações e parou em 2021. Certo? Sim, certo, mas é mais a questão de dar respostas pertinentes a temas do momento. Certo, é? exemplo, e a pesquisa é mais nisso, não é? Portanto, quando nós... E é o que todos queremos, concordo, é o que todos queremos. Pronto, nós pesquisamos sobre os anúncios do Super Bowl, por exemplo, a audiência do Super Bowl de ontem. Ele já saber responder. Claro. Exato. Para o ChatGPT não é importante, não é? Mas como motor de pesquisa, que é o que a Bing e a Bard estão a tentar ser, não é? Vai ser, se calhar... Ou seja, a expectativa é o próximo passo, que é a pessoa... nós temos acesso a informação mais relevante. Não que o ChatGPT não seja, porque nem todas as pessoas pedem dá-me um volume de pesquisas, dá-me um volume de espectadores, agora já. São perguntas muitas vezes mais genéricas, mas é o primeiro ponto. Segundo, que é fiquei sem som agora, mas já vai, peraí. Continua. O que é que eu ia dizer? Fiquei sem auriculares, foi abaixo do Bluetooth. Ora, há aqui um outro ponto relevante, que é, não tenho bem a certeza se a expressão o Bing está a copiar a Google bate mais certo, porque quer dizer, a Google já foi dos primeiros a trabalhar no tema de inteligência artificial. Foi dos primeiros a colocar disponível estes prompts, estes comandos, simplesmente não estavam abertos ao público. Mas eu percebo o conceito. Por outro lado, concordo com algo que foi dito, que é verdade, as pessoas agora estão menos disponíveis ao erro, porque o que a Bard vai apresentar já não vai constituir uma novidade daquilo que é, agora vai corresponder talvez a uma melhoria, mas não necessariamente uma novidade, porque aí o cartão vai para a OpenAI com o ChatGPT. Queria só alertar aqui para um pormenor que talvez possa ser relevante para nós refletirmos, que tem a ver precisamente com este tópico do machine learning, de inteligência artificial. O primeiro sistema de pesquisa ele foi criado em 1990, era muito primitivo, etc. Pronto. Entretanto, a inteligência artificial está a começar a aparecer e é bom que a gente não se esqueça que ela já estava a ser aplicada. Os assistentes virtuais como a Siri, o Alexa, o Google Assistant utilizam a inteligência artificial para compreender a pergunta do utilizador e depois fornecer uma resposta adequada. E os algoritmos da machine learning, esses próprios, utilizavam abundantes quantidades de dados e identificavam padrões para ajudar os utilizadores. Neste caso, que até se falou depois do voice search. Portanto, isto é só uma das formas muito interessantes da inteligência artificial que mudou a forma de pesquisa. Qual é que é a diferença, na minha opinião, e com este fecho? Que embora tenha decorrido um conjunto de vendas que proporcionou a alavancagem de alguns assistentes virtuais, isso nunca chegou a ser mass market. Pelo menos eu não tenho cá em casa, há muitas pessoas que eu conheço que não têm. Também é ao contrário, mas há mais a maioria que não tem. Não tens a Siri agora, no telemóvel? Ou... Eu não uso. Pronto, o Google OK? Vocês usam. Tudo bem, mas só para dizer... Não, ninguém usa, porque... Não, eu ia só dizer que neste caso, mas no caso agora do ChatGPT e este modo da pesquisa, este sim, falámos disso até off antes de começar o podcast, este sim eu acredito que realmente vai mudar a forma como as pessoas pesquisam online. Muito bem. É isso, Fred? Muito bem. Miguel, agora sim, é o teu momento. Brilha. Voa. Eu vou começar o meu comentário com uma frase que está em outra língua, neste caso em japonês, e é Watashi tashi wanemosona kiyongo mesa sase shamita. E sabe o que é que isto significa? Isto foi a frase dita pelo almirante que liderou o ataque a Pearl Harbor e significa acordámos um monstro adormecido. E eu acho que esta frase devia ter sido dita por alguém na Microsoft, ok? Que eu acho que eles lançaram isto, fizeram esta ligação e está muito interessante, mas eu acho que estes primeiros passos toscos que nós estamos a ver o Bard a dar, é como os americanos quando estavam a ser atacados em Pearl Harbor de surpresa e começaram ali todos a tentar disparar tiros para o ar e tal, e começaram a tentar perceber o que é que se estava a passar. Mas a resposta da Google não vai ser isto. Não vai ser o Bard como está agora, não vai ser nada disto. Eu acho que vai ser uma resposta de uma forma
não vai ser isto, vai ser uma coisa mais evoluída, ok? Eu acho que eles foram apanhados na curva. Eu não sei se a Microsoft tem estofo para aguentar ser líder nesta nova revolução que aí vem, ok? À partida sim. Eu, por exemplo, fui logo experimentar o Bing e de repente apercebi-me da existência de... a apresentação, a experiência e a apresentação dos resultados está muito boa. Eu nem estou a ver a versão do motor de busca inteligente, ok? Do chat. Aqueles meta-content que aparecem do lado está muito a porreiro, não aparecem tantos anúncios. Eu adorei uma ideia que a Microsoft lançou agora no Bing, que é quando nós vamos fazendo scroll down para baixo, quando estamos a chegar ao final da página, aparecem-nos já sugestões do lado esquerdo com novas hipóteses de pesquisa, que eu acho que está bem pensado. Eu acho que há aqui muita coisa que está bem pensada e vê-se que está aqui um trabalho bem feito, ok? Agora, não podemos acreditar que a empresa que foi líder durante 20 anos, que agora simplesmente deixou de ser capaz de produzir ideias e viram coisas inovadoras, ok? Eu estou a falar da Google e eu acho que realmente da Google vai haver alguma coisa interessante. Finalmente, eu acho que o mundo está a passar por uma fase de transformação. Nós antigamente privilegiávamos imenso o acesso à informação, agora neste momento o poder está na curadoria da informação e na apresentação da informação muito sintetizada, que é aquilo que o ChatGPT faz, ok? Neste momento, se formos comparar um e o outro, o Bing parece estar à frente, não é? Com o ChatGPT e com estas coisas todas. Agora, será que a qualidade dos resultados ainda é equiparável ao da Google? Eu acho que vai ser interessante quando nós começarmos a ver comparações diretas entre pesquisar no Google e pesquisar no Bing e ver o que é melhor e o que é pior, não é? Porque nós estamos a ver que eu pelo menos vi assim, à primeira vista que os resultados são mais giros neste momento. Não sei como é que se o conteúdo desses resultados é realmente melhor ou pior. Algum de vocês já tem essa percepção? Não. Os resultados são claramente diferentes. E isso é um tema interessante que tu estás a falar, porque quando falamos em otimizações de SEO, e o Diogo é um dos grandes, pioneiros no alerta para a questão do Bing, e foi o Diogo que alertou a nível nacional que qualquer coisa dos anúncios, recorda-me, tu até ligaste para o Bill Gates. Não estavam funcionando. Exato. E o que é que o Bill Gates disse? Disse, estes gajos estão todos avariados. Bom, não lhe quiseram dizer que estavam a preparar era isto, não é? Sim, rapaz, isso não pensa para nada, mas ninguém... 2 anos. Certo, mas isto para dizer que ninguém estava a otimizar para o Bing, não é? Pronto, por arrasto, uma otimização para um motor de pesquisa, à partida otimiza também os conteúdos para o outro. Mas toda a gente quer dizer, os relatórios de análise... A ver, vamos, porque antigamente quem ditava as regras de otimização era a Google. Será que nós vamos chegar a um mundo onde temos de adaptar o nosso site a 2 motores de busca diferentes, não é? Até porque eu acredito profundamente que o SEO vai mudar e nós temos de adaptar o site para que o ChatGPT ou o motor de busca inteligente, vá lá buscar os dados, não é? E eu queria só terminar com uma coisa. A nível da vantagem ou não da Microsoft, eu acho que neste momento poderá ser uma coisa, que é o OpenAI. Isto é uma espécie de open source da inteligência artificial. Neste momento, anda toda a gente a testá-la, tanto no OpenAI como no ChatGPT, milhões e milhões de prompts a cada momento, ok? Se a Bard está num sistema fechado, o que a história nos tem dito é que os sistemas fechados geralmente não proliferam face aos sistemas abertos, ok? Ou seja, se a ChatGPT tem uma vantagem competitiva incrível, que são milhões ou milhares de milhões de pessoas a treiná-la, não é? E isso poderá fazer uma diferença no futuro. Eu estou ansioso por ver a conversa que nós vamos ter daqui a um ano, quando a Google tiver a sua resposta mais estruturada, porque eu acho que vai ser interessante, porque isto para nós, enquanto marketeers e profissionais, é ótimo, porque é uma grande seca, nós só temos um motor de busca, não é? Era porreiro se tivéssemos... Não, mas era porreiro se tivéssemos 2 motores... Para ver, tu vês isso do lado das regras, eu vejo isto do lado da oportunidade dos clientes, de termos mais investimento dos clientes, apontarmos para diferentes motores de busca, diferentes hipóteses, não estarmos só dependentes de uma marca. Eu detesto monopólios, acho que era porreiro termos aqui uma data de motores de busca e novas ideias de pesquisa, que é o que eu acho que isto vai trazer. Ou seja, o OpenAI também vai trazer aqui uma revolução, ou estes sistemas de inteligência artificial, que é tu já não precisas ter super servidores a fazer crawling à internet e tens essa informação toda indexada e só empresas como a Google e a Microsoft é que podem ter motores de busca.
Se calhar um tipo como tu, Diogo, pensa, epá, quero uma forma diferente de apresentar resultados de pesquisa. Se calhar tu podes criar qualquer coisa utilizando estas ferramentas, não é? Podem aparecer novas ideias, novas formas de pesquisar, que eu acho que vai ser interessante. Este próximo ano vai ser giro. E acho que... Sim. Deixa-me só complementar com uma coisa que é assim. Não é o Bard, mas tem aparecido um conjunto de sistemas que têm complementado o conhecimento, ou pelo menos a forma como as pessoas pesquisam, que é uma mistura de ChatGPT. Por exemplo, eu experimentei um que gostei muito. Não sei se já experimentaram, que é o Writer Sonic. Eles têm um chatbot que é Chat Sonic, exatamente, Chat Sonic. E qual é que é a particularidade? Vai buscar informações à Google ao vivo, portanto, informações novas. O único detalhe é que tens que escrever em inglês, mas vai buscar informações novas, frescas, é super rápido a escrever. Olha, é mais rápido que o Chat GPT Plus, e eu sei porque eu comprei. E, portanto, é uma boa alternativa para, se calhar, é um intermédio entre, enquanto o Bard não está disponível. Já agora, quando é que não vi ainda as datas? Já anunciaram? Não há datas nenhumas, não. Nem pouco mais ou menos. Eles, neste momento, as bombas estão a cair. Eles não sabem o que estão a fazer. Desculpa, Fred. Eu falei por cima de ti, Fred. Desculpa, repete lá. Eu já tinha terminado. Disse só, pode ser um intermédio. Enquanto o Google Bard não vem, o Chat Sonic acho que é uma ótima alternativa porque dá informações atualizadas e vai buscar as fontes. Posso só adicionar aqui uma coisa. Não acham interessante, contudo, que apesar da Niva AI, não é? A Niva, que é um motor de pesquisa também criado por ex-Googlers. E tem, apesar de não ter a reputação da Microsoft, claro que não, mas é relativamente conhecido pelos techies, vá. E o You.com, que saiu também em todos os sites de notícias, não é? Sobre o novo motor de pesquisa baseado em inteligência artificial. Parece que eles não tiveram nem metade do buzz que este novo Bing teve, não é? Portanto, será que a Microsoft conseguiu aqui algo que é, se calhar, uma disrupção no hábito Google? Vai ser isso? O que é que vocês acham que aconteceu aqui? Porque é que este é tão diferente do que o Niva AI ou do que o You.com? Isto são empresas de dimensões completamente diferentes, não é? A Microsoft quer lançar um press release com alguma coisa e isto sabe-se no mundo inteiro naquele momento, não é? Não é só isto não é. E acho que a diferença é que este não é para geeks, não é? O Bing já vem instalado por defeito no Edge, acredito, não é? Não sei, as pessoas que, pelo menos agora, as pessoas quando abrem o Edge para sacar o Chrome, se calhar começam a pensar duas vezes e ficam no Edge. Pois, é possível. E será que então a Microsoft conseguiu isto? Será que o Bing passará a ser um verbo, como o Google foi? Ou é? Aí, Bing it. Ih, já estás aí a tentar a pôr o nome na street. Bing, aí eu binguei ali. Tens que ir ao Bing. Não era o Google. Estás a bingar comigo. Pai. Muito bem. Malta, tema super extenso, mas já se sabe, isto agora nos próximos tempos vamos falar e muito de inteligência artificial, integração na pesquisa e na forma como vocês cozinham aquele arroz de malandrinho. Antes de passarmos ao tema do Fred, só relembrar que quem ainda não fez, que o faça agora, subscreva o nosso podcast e se gostarem muito nos avaliem no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Se forem bot, deixem-se estar como estão ou façam uma avaliação de 5 estrelas. Exato. Bot. Muito bem, Fred, vens falar de amor. Queres alguma somzinho Barry White? Não? Muito bem, estamos a gravar este episódio no Dia dos Namorados, à noite. São agora 9h30 e quando nós acabamos vamos ser provavelmente chicoteados pelas nossas... Ou solteiros. Ou chicoteados ou solteiros. Eu fiquei a virar solteiro. Bom, mas aqui a minha pergunta é o seguinte. Caro ouvinte, estás à procura do amor ou do encontro casual? A maioria dos adultos dos Estados Unidos até aos 35 anos já usaram aplicações ou sites de namoro. De acordo com um recente estudo da Pew Research Center, a 6.000 pessoas nos Estados Unidos, 51% das pessoas lésbicas, gays e adultos bissexuais também já o fizeram. De acordo com um recente inquérito da Comissão Europeia, estima-se que a Europa utiliza as aplicações de dating em 36 milhões de pessoas utilizam as aplicações de dating, sendo que Portugal é responsável por 2,2 milhões desses utilizadores.
quem é que está no top dos países a utilizar mais aplicações de dating? 1. Reino Unido, com 10 milhões. 2. Alemanha, com 7,6. E 3. A França, com 5 milhões. Portanto, se quiserem, já sabem onde é que há mercado. Ora bem, como é que estas aplicações de namoro, e essa parte que interessa muito a mim, como é que ganham dinheiro? Vou aqui enumerar algumas só por curiosidade, mas pronto, o líder, a gente sabe, é o Tinder. É também a aplicação mais rentável de todas. Gerou uma receita em 2022 de 1,7 mil milhões de euros. Portanto, ganha dinheiro com assinaturas, com anúncios, com recursos virtuais, com serviços adicionais pagos pelos utilizadores. E esta é a grande diferença das aplicações desta natureza, que é a maior receita não vem dos anúncios, vem dos próprios utilizadores que têm curiosidade em saber quem viu ou deixou de ver e coisas mais para a frente já vamos falar. Portanto, ponto aqui, embora a experiência de namoro online seja positiva, há muita gente a querer levantar problemas, especialmente em relação à segurança. Já lá vamos. Então, para quem não está familiarizado, vou só tocar aqui em algumas. Portanto, o Tinder, já falei, é a aplicação mais conhecida. E isto chamou-me a atenção porque, para quem gostar destes tópicos, há um podcast que chama-se Land of the Giants. Land of the Giants. Eu ouvi 3 episódios, estamos a falar mais ou menos 2 horas. Cada episódio fala da evolução das diferentes aplicações de dating. E ele explicou, por exemplo, no caso do Tinder, que foi montado como fosse um jogo. Um jogo, puramente jogo. Quanto mais jogo fosse, mais as pessoas ficavam retidas na aplicação. Em resumo, o modelo de receitas dava para comprar 30 estádios da Luz, sendo que o estádio da Luz foi avaliado em 2021 em 300 milhões. Só para dizer o seguinte, o Tinder faz parte do Match Group, que é um aglomerado de empresas que tem o Tinder, o Match.com, o OkCupid e o Hinge. Qual é que é a segunda aplicação mais famosa? A Bumble, cuja fundadora é uma mulher, trabalhava no Tinder e disse au revoir, e na prática a diferença é que são as mulheres que decidem, são elas que enviam a primeira mensagem. E é uma aplicação super popular porque os homens têm que estar dispostos a esperar até que a mulher dê o primeiro passo. Mais uma. Só para dizer que a Bumble é outra aplicação bem sucedida, já com um lucro líquido de 84 milhões. O que é que estas aplicações de dating também têm diferente de outros negócios que nós temos falado no podcast? É que quase todas elas dão lucro, já. Terceira aplicação, Grindr. Esta é uma aplicação diferente. Uma aplicação voltada para o público LGBT, com foco em homens gays, bissexuais e transgênero. E depois trouxe 2 só por curiosidade. Uma chamada Field, uma aplicação de encontros para pessoas que procuram um relacionamento a 3 ou poliamorosos. E uma quinta, esta é a quinta, que chama-se Farmers Only, que é uma aplicação de encontros voltada para pessoas que moram em áreas rurais e procuram relacionamentos significativos com outras pessoas, com agricultores e moradores do campo. Bom, é só por curiosidade, existem várias outras, a Hinge, a Happn e a Harmony. Em resumo, como é que eles ganham dinheiro? Portanto, já disse, assinaturas é o recurso mais regular, que vão desde os 10 euros aos 10 dólares a 30 dólares. Anúncios, também já falámos. Vendas de recursos vitais, que é o quê? No fundo é presentes que podem ser enviados aos outros utilizadores e o valor começa com 99 dólares. Afiliados ou então oferta de serviços. Existem algumas aplicações de namoro que oferecem serviços adicionais como a organização de encontros presenciais que podem ser pagos pelos utilizadores. Bom, cada aplicação de namoro deste chamado dating é diferente na sua monetização. Qual é que aqui há alguns pontos por curiosidade? Em 2015, cerca de 16% dos adultos usavam aplicações de encontros. Em 2022, estamos a falar de mais de metade. 1 em cada 10 adultos tem um parceiro que disseram que encontraram, que tem um em cada 10, desculpa, um relacionamento significativo, duradouro, que partiu de um site de encontros. A utilização de sites de encontros é muito mais popular nas idades abaixo dos 30 anos, com 53% a dizer que já experimentaram. Outra curiosidade, e estou já a finalizar, os homens são mais propensos do que as mulheres a denunciar experiências positivas em aplicações de namoro. 57% homens, 48% mulheres. E para fechar, 38% dos que relatam comportamentos negativos dizem que têm experiências com mensagens não solicitadas, envio de imagens sexuais. 30% foram citados até de terem conteúdo continuado indesejado. E é assim que eu fecho, com a segurança, que é uma grande preocupação para quem utiliza aplicações destas online. Estamos a falar de 38%, que revela preocupações desta natureza. E além destas preocupações,
importa pensarmos que elas continuam a ser uma forma moderna e mais popular de encontrar o amor ou simplesmente um encontro casual. Pergunta para vocês, queridos colegas de painel. Na vossa opinião, qual é o impacto das aplicações de dating na forma como as pessoas se comportam nos relacionamentos? Pergunta 2, se quiserem escolher. O que é que torna, na vossa opinião, as aplicações de dating tão populares e rentáveis? Eu não conheço as aplicações, dar os meus 5 cêntimos, isso deve ser tipo Ladies Night. As mulheres não pagam e os homens devem pagar. Não sei. Diogo, não sei se tens experiência ou não, passada, obviamente, nestas aplicações, e tendo em conta a experiência que possas ter tido no passado, o que é que te apraz dizer sobre estas questões? Eu acho que nós já falámos aqui um pouco sobre isso, não é? Portanto, há aqui muita coisa a funcionar nestas aplicações de dating e principalmente a Tinder explora isto muito bem. Não sei se recordam, mas acho que quando falámos em Dark Patterns, a Tinder, por exemplo, tem uma questão que eu acho que agora se calhar alguns dos ouvintes vão rever isto, que é... as mensagens, vocês nem sempre recebem mensagens no telemóvel, portanto não recebem um aviso de mensagem, ou seja, há mensagens que recebem aviso, há mensagens que não recebem aviso. E o que é que isto está a fazer? No fundo é para emular um pouco aquela experiência dos 2 pombos, não é? O pombo que vai e carrega no botão e cai sempre um biscoito, carrega 100 vezes. O outro pombo ao lado que carrega e o biscoito só cai de quando em vez, vai lá 1000 vezes e continua sempre a cair e à procura que caia biscoito, ok? Portanto, isto é super interessante. E a Tinder, por exemplo, há uns anos atrás, pelo menos, recordo-me que fazia isto, não é? A Tinder também foi uma das responsáveis e que teve também um pouco como é que se diz? Que se falou um pouco, na verdade, quando falámos de RGPD, porque, não sei se recordam, houve uma rapariga que pediu os dados que a Tinder tinha sobre ela, e a Tinder enviou-lhe um documento com 800 páginas de toda a informação que tinha sobre ela. Portanto, são todas as mensagens, todos os pings de localização que foram buscar dela, porque o Tinder funciona com localização, não é? Portanto, estão a ver o que é que está aqui. E, bem, mas isto para dizer o quê? Que, acho que a Tinder está muito, muito bem pensada e está muito bem construída para viciar ao máximo o utilizador, ok? De dar os incentivos corretos, não é? Sendo que nós queremos todos ser aceitos, não é? Não queremos ser rejeitados, não é? E quando temos alguém que faz swipe para nós, na verdade, isso quer dizer que gostaram de nós, não é? Que nós estamos a ser aceitos. E isso é muito bom, não é? Portanto, e então está a jogar muito com essa informação, e eu acho que isso está muito... A validação do ser humano, não é? É, na verdade, um dos grandes fatores pelo o popularismo ou o sucesso destas aplicações. Quanto à influência nos relacionamentos, pá, não, isso aí já não sei. Isso aí já me ultrapassa. Não sei, eu acho que certamente haverão relacionamentos incríveis vindos do Tinder e relacionamentos péssimos vindos do Tinder. Seja do Tinder ou de outra aplicação, não é? Acho que isso às vezes é tanta gente... do Jamaica, por exemplo, ali no Caixo de Areia. Não é? Pois, não sei. Não é no Caixo de Areia. Fred, Miguel, desculpa. Olha, tu não sei se tens experiência em alguma destas aplicações no passado, não é? Não estamos a falar no presente. Sim, que a minha mulher entrou agora por aqui dentro a discutir comigo. Exatamente. Pois, porque acabou de descobrir aquela mensagem. Porquê? Porque não caiu quando devia. É aquela técnica que o Diogo estava a dizer, o Dark Beta. Deixei o telemóvel em cima da cama, pá, fogo. Bom, então pronto. Olha, eu acho que o tema do amor é quente e o desejo existe e é muito ardente e o amor é um jogo, e acho que estas aplicações... Claramente está com a mulher ao lado. Estas aplicações funcionam muito com base neste modelo, ok? E até porque eu conheci a minha mulher no Tinder há 4, 5 anos, quando ainda era assim
Era uma novidade em Portugal, ok? E eu acho que o Tinder tem de espetacular é que as funcionalidades estão tão bem pensadas, os extras, as coisas extras que tu podes fazer está tão bem pensado que tu realmente optas por ter a opção paga muito facilmente. Por exemplo, eles meteram aquela ideia de voltar o swipe atrás ser pago. Ou seja, quando nós estamos no Tinder, nós estamos ali e estamos a fazer swipes, aquilo é viciante, como alguém já disse aí. Estamos a fazer swipe e de repente vemos alguém interessante e fizemos swipe sem querer para o lado errado e queremos voltar atrás. Já não podemos. Só podemos fazer X swipes por dia. Tipo 10 ou 20 ou o que é, até encontrarmos um match. E as pequenas limitações que eles metem na plataforma, está feito para que realmente a pessoa tenha de comprar se quer ser um utilizador muito ativo naquela plataforma. Ok? E eu acho que essas técnicas de gamification e de upsells estão muito bem feitas. Por isso é que estas empresas arrancam e têm logo lucros incrível. Porque eu acho que os modelos de negócio baseados em publicidade, vai começar a ser cada vez mais uma coisa do passado. Com esta mania da privacidade, as funcionalidades em que tentam bloquear anúncios, etc. Na nova internet isto tu queres, pagas, não é? Eu sempre disse que o negócio do sexo e dos jogos estão na vanguarda daquilo que vai ser a internet, ou aquilo que vai ser os próximos anos. E eu acho que aqui há um exemplo claro disso. Estas aplicações, com estes modelos, começam a ter rentabilidade logo nos primeiros anos. Eu acho que nós vamos aprender muito com estas indústrias e aplicar isto a outras indústrias. Tanto que o ChatGPT, aparecer com uma versão paga, já significa alguma coisa, não é? Ou seja, acho que nós vamos começar a habituar-nos a pagar para utilizarmos as coisas. Agora, do ponto de vista de o que é que isto significa na interação entre nós, é assim. Eu lembro-me quando tinha 14, 15 anos, quando começou a internet e nós dizíamos que eram pessoas que nós conhecemos na internet, não é? E era assim esquisito, havia os nossos amigos e as pessoas que conhecemos na net. Eu acho que isto é mais um canal de conhecimento de pessoas e hoje em dia, não sei como é que está a dating scene, entre aspas, mas eu penso que já é vista com a maior naturalidade do mundo, não é? Tipo, vocês ficam chocados se alguém disser que se conheceram no Tinder? Ainda choca ou não? Eu fiquei chocado que tu e a tua mulher se tivessem conhecido no Tinder. Não digo chocado, mas fiquei surpreendido porque eu desconhecia essa informação, mas acho... Olha, somos de círculos sociais completamente diferentes, ou seja, o estilo de música que gostamos completamente diferente, e geralmente a música une-nos aqui um bocadinho, zonas geográficas completamente diferentes, ok? O estilo de sítios onde gostávamos de sair é completamente diferente, ou seja, não havia nada em comum. Exato. Ou seja, não, sim, mas é o que acontece. Num dos episódios de Land of the Giants, eles reportaram exatamente o que tu acabaste de dizer, pessoas que não se encontravam, tinham ciclos sociais, e que o comportamento social que estão a perceber-se ao longo do tempo é o chamado ghosting, que é como não há ninguém que se conheça, não há familiares, não há amigos, não há responsabilidade. Portanto, não dizem que acabam, desaparecem do mapa, tchau, e acabou. Pois não é, foi verdade. o vosso caso, felizmente. Mas eu só tenho a pena que isto não tenha aparecido quando eu tinha 15 anos. Fogo. Aí tinhas o Mirk. Mas era muito arriscado. Era muito arriscado. Porque a borboleta 27 podia ser, sabe-se lá o quê? Podia ser verdade. O João da Zambuja. E com 72 anos. Bom, mas acho que temos de aprender muito com o modelo, só para terminar, temos de aprender muito com este modelo de negócio, porque pensar nas funcionalidades e nas funcionalidades extra, eu acho que é mesmo excelente, e eu imagino até um futuro onde um motor de busca pode haver a funcionalidade básica de busca e um extrazinho que se dá por mês para se conseguir ter resultados melhores se usamos aquilo, por exemplo, profissionalmente. Isso nos dá algum tipo de vantagem. Mas pronto. Espera, estavas a falar do Tinder? Não. Estava a falar. É que eu devo ter ouvido com cortes e apanhei parte de usar aquilo profissionalmente e depois de repente perdi-me. Estávamos a falar do Tinder. Usar o Tinder profissionalmente. Exato. Não, pode haver isso. Cada um. Não, estava a imaginar, por exemplo, nós apanhámos um modelo de negócio da publicidade a pagar a utilização, não é? Se calhar no futuro podemos apanhar este modelo de pequenas funcionalidades extra, como existem nos jogos e nas aplicações de dating, etc.,
para outros verticais, não é? Para outro tipo de negócios e aplicar lá esse modelo de negócio que é tipo, tens a versão grátis e agora queres uma mesmo mais avançada, pagas, não é? Mas pronto, Muito bem. já vai longo, é este o meu comentário. Já vai longo. Boa expressão para fechar o tema do amor e do Tinder, é que já vai longo. E já ouvi uma boca também sobre... Já ouvi a Já boca vai longo. sobre isto ainda não acabou. Será que Miguel vai instalar o Tinder novamente? Fiquem aí para os próximos episódios. Muito bem, fechamos os temas desta semana. Obrigado a todos. Vamos já passar sem mais demoras ao próximo momento, que são as rapidinhas. Que são... Não, só um instante, agora sim. Agora... Ui, ai. São as rapidinhas, ou seja, as notícias da semana que achamos mais relevantes. Vamos lá. O OpenAI Plus já chegou a Portugal e já está entre nós. Segundo a CNBC, as empresas estão a retirar investimento do Facebook e a investir na Amazon. O WhatsApp está a trabalhar em novas funcionalidades, o recurso de agendamento de chamadas, seletor de audiências privadas, estado da voz, reações de estado pré-visualização da ligação. As receitas publicitárias digitais de New York Times enfraqueceram acentuadamente. O meio de comunicação social previu que as receitas dos anúncios digitais iriam descer, como o mercado dos anúncios digitais está a ser abalado pelo nervosismo dos anunciantes relativamente à economia. A Google abordou o conteúdo gerado por IA nas diretrizes de pesquisa. A empresa não se importa com conteúdo útil, fiável e de confiança direcionado para as pessoas, incluindo conteúdo gerado automaticamente pela inteligência artificial. A TikTok vai deixar os utilizadores promoverem os vídeos dos outros. As marcas podem então agora impulsionar os conteúdos dos seus influenciadores, o que significa que qualquer vídeo poderia, teoricamente, tornar-se um anúncio. A Google investiu quase 400 milhões de dólares na rival do ChatGPT, a Anthropic. Sim, é que é. E por último, os subscritores do Twitter Blue já podem escrever até 2000 caracteres. E foram notícias da semana. Muito bem, não há mais tempo... uma vez, que timing. Sabes que isto... Muito bem. Não temos mais tempo para deixar comentários breves sobre as notícias. Vamos já passar a ferramenta ou questão da semana, mas esta semana eu creio que será uma ferramenta da semana. Certo. É uma ferramenta da semana. Fantástica. Muito bem. Esta semana, a ferramenta da semana é o ChatGPT em Google Sheets e Docs. E isto é algo que está nativamente no marketplace da Google. Da Google. Ou seja, vocês podem instalar na vossa Google Sheet, portanto, no vosso sistema da Google, portanto, no Google Docs ou no Google Sheet, e ele adiciona então, mediante a vossa API do OpenAI, adiciona então as ferramentas do OpenAI nas vossas Google Sheets, tal um pouco como eu fiz a Google Sheet para o nosso público, para o nosso WhatsApp, a mesma coisa, sendo que aqui tem a adaptação para o Google Docs e é feita um pouco de uma forma mais profissional versus um app script que eu construí. Então fica o link em marketingpriotas.pt diretamente deste... Não é extensão, esta ferramenta. É uma ferramenta. É uma espécie de uma extensão. Sim, para Google Docs, não é? Exato. E para Google Sheets, que eu gosto, adoro este nome, Google Sheets. Muito bem, malta, chegamos ao fim do nosso episódio. Não sei se querem deixar só um adeus especial, não? Eu acho que temos de correr todos para as nossas mulheres. É verdade. Uma dedicatória especial então hoje para as nossas queridas e pacientes esposas que todas as X dias a esta hora se aguentam durante 3 horinhas para que possamos aqui gravar o nosso episódio. Elas, muito obrigado pela vossa paciência, carinho, dedicação e amor. Muito bem, chegámos então ao fim do nosso episódio. Esperamos que mais uma vez tenham gostado. Antes de nos despedir, já sabem, relembrar o nosso grupo do WhatsApp em
martinporidiotas.pt. Se ainda não são, por favor, façam subscritores do nosso podcast e avaliem-nos, quer no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. E, por último, não menos importante, já sabem, o nosso website martinporidiotas.pt, onde encontram sempre toda a informação do que falámos e todos os episódios anteriores também. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau. 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 Este...